Espero que você compreenda. É fácil, não tem mistério não. Derivadas trigonométricas básicas. Vamos aprender isso agora, tá bom? Pronto. O triângulo retângulo que tem esse ângulo de 90 graus, o ângulo reto. A partir dele nascem as funções trigonométricas. Seno e cosseno. Existem outras, mas as principais são seno e cosseno. A partir do seno e do cosseno, você faz as outras funções trigonométricas. Até aí, beleza, Rafa? Certo. Vou relembrar você o que é seno e o que é cosseno, tá bom? Olha para Tá. cá. Imagine um ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo X. Pronto. Esse maior lado daqui do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Vou abreviar pela letra H. O cateto que está na frente de X, esse daqui, ó, que está na frente de X, é chamado de cateto oposto a X. Eu vou chamar de CO. Está na frente de X, cateto oposto. E esse cateto aqui que está juntinho de X, adjacente a X, eu vou chamar de cateto adjacente, CA. Entendeu? Então, a Certo. hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, esse daqui, ó, que eu vou chamar de H. E os outros lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. O cateto na frente do ângulo que está mais afastado dele, esse daqui, é chamado cateto oposto. Vou abreviar para o CO. E o cateto que está junto do ângulo X, que está pertinho do ângulo X, é o adjacente. A palavra adjacente, Rafa, quer dizer vizinho. Junto. É o CA. Pronto. Então, Eu quando você a vira... palavra eu uso muito. Repita. Eu conheço a palavra adjacente, eu uso muito nos meus RPG Pronto. de mesa. Perfeito, perfeito, perfeito. Certo aí? Pronto. Aí, baseado nisso que eu te expliquei, nos três lados do triângulo retângulo, definiu-se seno do ângulo X, e abrevia-se assim, ó, tá vendo? Sen x. Você lê assim, seno do ângulo X. Qual é a definição do seno do ângulo X? É essa, ó. Có H. Có sobre H. Rafa, o que é Có? Cateto oposto. Ao ângulo X. Tem que falar tudo, entendeu? O que é H? Cateto oposto ao ângulo X. E o que é H? Ah, H é o maior lado do triângulo. Do triângulo retângulo, que se chama como esse maior lado? Até aí, beleza? Certo. Pronto. Agora Beleza. bora pro cosseno. Cosseno de x. Se abrevia assim, tá vendo? Cosseno de x. Qual é a definição de cosseno de x? É K sobre H. Rafa, o que é K? É o cateto adjacente a X. Isso, é um ângulo X. O que é H? É a hipotenusa, que é o maior ângulo, o maior lado do triângulo retângulo. Perfeito, meu filho. Você aprende rápido e aprende muito bem. Parabéns, viu, Rafa? Então, a partir de agora, nunca mais esqueça. O que é o seno de x? Có sobre H. O que é o seno de x? Có sobre H. O que é o cosseno de x? K sobre H. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Pronto, agora eu vou para a derivada. Aí vamos lá. Derivada disso. Vou botar aqui, ó. Derivada. Derivada. Quando você estuda os limites, que é o assunto que antecede a derivada, aliás, a derivada ela é um tipo de limite, é um limite especial. Não sei se você sabia disso, mas fique sabendo agora. A derivada é um limite especial. Pode-se provar por limite que a derivada do seno é o cosseno. Ou seja, se eu tiver assim, y igual a seno de x. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de x. Ô tio, por quê? Porque isso se prova a partir dos limites. Então, por enquanto, você aceita isso, tá bom? Toda vez que aparecer o seno, a derivada do seno é o cosseno. Aprendeu o que eu falei agora? Tá bom. Isso se prova por limite. Você vai lá para o assunto limite. Quando eu tiver presencialmente com você, eu tenho que lhe ensinar limite, tudo limite. Faz lá umas continhas e prova-se que a derivada do seno é o cosseno. Tá claro, Rafa? Tá certo. E ao contrário também, né? Se for o cosseno, Não, ele. não é. Olhe para cá, veja, aprenda. Se eu tiver assim, y não é por causa de um detalhe que eu vou lhe ensinar agora. Se eu tiver assim, y igual a cosseno de x. Quem é a derivada do cosseno de x? É seno? Não. Pode-se provar que é menos o seno.
Tem que botar um menos aqui na frente. Menos o seno de x. Isso se prova em limite, Rafa. Entendeu agora, meu filho? Entendi. Sim ou não? Entendi. Então, a partir de agora, nunca mais esqueça, meu velho. Quem é a derivada do seno? Repita aí. A derivada do seno é o cosseno. E quem é a derivada do cosseno? É menos o seno. Pronto. Vamos fazer aplicações disso e com essa parte eu vou introduzir para você o que você me perguntou no início. Se tem que derivar mais de uma vez. Vai entrar agora a regra da cadeia, que eu vou explicar. Ô tio, por que se chama regra da cadeia? Eu Regra tava me da cadeia, perguntando isso. Rafa, é porque a gente vai fazer um encadeamento de derivadas. Você vai derivar mais de uma vez. É uma reação em cadeia. Sacou a ideia, mais ou menos? Ah, entendi. Pronto, regra da cadeia. Você vai derivar mais de uma vez. Uma reação em cadeia nos átomos gera uma bomba atômica, uma explosão muito forte. Uma reação em cadeia na matemática gera a regra da cadeia, que é para você aprender a derivar funções compostas. Tio, o que é uma função composta? É uma função dentro da outra. Por exemplo, aqui, ó, tivesse a função aqui, f de g de x, ó, tá vendo? Tá percebendo que o f está fora e o g está dentro do parênteses? Sim ou não? Certo. Então, isso aqui é o que a matemática chama, quando tem uma função fora e uma função dentro, é o que a matemática chama de função composta. Função composta. Ô tio, como é que deriva a função composta? Aí você vai usar a regra da cadeia que eu vou te ensinar. Até aí, Tá, mas beleza? antes disso, eu queria. Sim. O senhor consegue me dar um exemplo de uma função composta? Existe isso? Agora, só se for agora. Olha aqui, olha para cá, um exemplo. Exemplo de função composta. Seno de 3x. Olha que lindo exemplo. Uma função composta. Por que é composta? Porque tem uma função fora do parêntese, que é a função seno, e tem uma função dentro do parêntese, que é a função polinomial 3x. Tem uma função fora e uma função dentro. Isso é uma função composta. Ué, Entendeu? Nossa, eu não sabia que seno, cosseno era considerada uma função, não. É sim, são funções trigonométricas. Então, seno é uma função, meu filho, mas não é uma função polinomial, que você está acostumado, né? Y igual a 2x ao quadrado. Isso é uma função quadrática. É uma função Entendi. polinomial do segundo grau. O seno não. O seno é uma função trigonométrica, que não se explica ele a partir do triângulo, não. Eu tenho que ir para o ciclo trigonométrico que existe para você entender como se estuda essa função seno e a função cosseno. É um negócio mais aprofundado. Por enquanto, o que eu preciso é que você entenda que o seno e o cosseno são funções trigonométricas. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Isso é uma função composta. Nesse exemplo, Rafa, seno de 3x, quem é o f? Olhe para cima, faça a comparação. O F é o Quem é? seno. E quem é o g? É o 3x. Você concorda que tem uma função dentro da outra aí, uma dentro da outra? Concordo, sim. Então, para você derivar isso, meu filho, tem que saber a regra da cadeia. Entendeu? Então, se eu Entendi. perguntar a você, Rafa, para que serve a regra da cadeia? Me explica. Para que ela serve? Já já vou ensinar como se faz. É para derivar funções compostas. Isso, aí, serve. Gostei, você aprende rápido. Parabéns. Para derivar. Serve para derivar funções, entendi. Funções compostas. Tudo bem, Rafa. Rafa, e o que é uma função composta? É uma função que está dentro da outra. Pronto, fechou aí? Pronto, vou lhe dar o primeiro exemplo, tá certo? Aqui, ó. Letra A. Se eu falar assim, y é igual a seno de 4x8. Olha que função massa. Função seno aí, tá vendo? Eu quero saber qual a derivada de y. Ô tio, Rafa, você entendeu como é que faz isso? Presta atenção. Ó, primeiro você deriva a função de fora, depois deriva a função de dentro. Posso começar? Eu achava que era que nem Ao os contrário, né? parênteses na roda matemática. Você faz primeiro Não.
depois. Na derivada, não. Na derivada, primeiro você deriva a função de fora, depois a função de dentro. Isso é a regra da cadeia. Posso começar? Vá. Vamos lá, escute, viu? Primeiro eu derivo a função de fora. A função de fora não é seno? Certo. Qual a derivada do seno de 4x8? É o cosseno, e repete, de 4x8. Porque você aprendeu comigo anteriormente que a derivada do seno é o cosseno. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Mas não para por aí, porque agora eu vou derivar a função de dentro. Eu boto vezes a função, a derivada da função de dentro. Quem é a derivada de 4x8? Aí você multiplica, 8 vezes 4 dá 32. Repete o x e tira uma unidade do expoente. 8 menos 1, 7. Agora acabou, Rafa. Então, a derivada do seno de 4x8 é cosseno de 4x8 vezes 32x7. Acabou. Olha aqui para cima. Se você quer derivar isso aqui tudinho, aqui, olha aqui para cima. Esse linha quer dizer derivada, né? Se você quer derivar f de g de x, a função composta, a regra é essa, ó. Você deriva a função de fora, repetindo a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Olha aí como é que é a regra. Entendeu agora? Entendi. A derivada da função composta é a derivada da de fora, repetindo a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Isso é a Ah, famosa regra da cadeia. Tá claro agora? tá claro. Posso fazer mais um? Faça. Pronto, fazer mais um. Vamos lá. Letra B de bola. Aqui, ó. B. Assim, Rafa. Presta atenção. Vê se tiver assim. Y igual a seno de 6x. Qual a derivada do seno de 6x? É cosseno de 6x, Vou botar aqui cosseno de 6x. E agora? aí bota vezes, Vezes. aí 6. Pronto. Acabou? Não tem mais nada, não. Tem não. Acertou. Parabéns, Rafa. Só isso. Fácil. Não é difícil não, cara. Olha aí, tá vendo aí?